Eu quero ler um texto com os irmãos para uma conversa. Não vou propriamente chamar de pregação, mas uma conversa aqui com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 19. Vamos ler do verso 25 ao 27. Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 25 ao 27. Eu gostaria que todos lessem comigo esse texto. Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 25 ao verso 27. Diz assim, vamos ler juntos? E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Amém. Os irmãos já perceberam que certas responsabilidades que nós assumimos nesta vida trazem benefícios para nós? É importante a gente viver com responsabilidade e assumir certas responsabilidades. Jesus foi crucificado, estava ali, diante dele, Maria, sua irmã, Maria, esposa de Cleopas, Maria Madalena, estava também João, que era chamado de o discípulo amado. O texto diz que Jesus da cruz, vendo, os irmãos observaram no texto, quem foi que Jesus viu? No versículo 26, diz, vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado. Vendo, nada passa desapercebido a Jesus. Mesmo estando na cruz, em profunda agonia, em dores, num sofrimento terrível, ele consegue ver Maria e consegue ver o discípulo amado que é João. Mas o que Jesus consegue ver é muito mais profundo que, às vezes, o que a gente imagina. Ele não apenas viu ali dois seres humanos fisicamente plantados ali, olhando para ele, ou quem sabe chorando, ele viu muito mais. Ele viu mais de que uma pessoa, ele viu mais de que um homem ali, ele viu algo mais. E é olhando para eles que Jesus delega uma responsabilidade para ambos. Tanto Jesus delega uma responsabilidade para Maria, como delega uma responsabilidade para João, o discípulo amado. Se os irmãos observarem o texto, a primeira responsabilidade delegada é a Maria. Jesus a chama de mulher e não de mãe. Mulher, eis aí teu filho. Depois é que ele direciona a palavra a João, delegando uma responsabilidade para João. E diz: filho, eis aí a tua mãe.
Quando nós olhamos para esse texto, e o final do texto diz que daquele momento, daquela hora em diante, João a toma para onde? Para a casa dele. Há uma versão que diz para a sua casa. João leva Maria para a sua casa. Ali é delegado uma responsabilidade para Maria e uma responsabilidade para João. É importante nós olharmos para esse texto e pensarmos o seguinte: e fazermos alguns questionamentos. Por que que esta responsabilidade não é delegada a um filho de Maria? Maria teve vários filhos. O primogênito foi Jesus. Depois de Jesus nasceram mais, acho que 4 filhas. E nasceram esses filhos a Maria, e naquela hora Maria tinha filhos. E provavelmente nessa altura já casados. E não é delegado a responsabilidade a os filhos de Maria a cuidarem dela. E se os irmãos observarem no texto, diz no versículo 25 que estava ali a irmã de Maria. Maria tem uma irmã. E não é delegada essa responsabilidade à irmã, nem aos filhos, nem à irmã, nem a algum outro parente. Veja que é delegada a responsabilidade a João. E a Maria é delegado a responsabilidade de cuidar de João. Por que Jesus faz isso? Irmãos, aqui nós percebemos nesse texto que há certas responsabilidades que nós assumimos na vida que elas são libertadoras. Quando nós olhamos para esse texto, e quando Jesus delega essa responsabilidade para Maria, e essa responsabilidade para João, o intuito de Jesus é fazer com que esta responsabilidade cause uma libertação, tanto em Maria como em João. Os irmãos já perceberam que certas responsabilidades que nós assumimos na vida traz libertação para nós. Vamos pensar naquele fato. Quando Jesus nascera, diz a palavra de Deus que Simeão falou que uma espada transpassaria a alma de Maria. Imagine, irmãos, que agora chega o momento, Jesus estava crucificado, a alma de Maria está traspassada por uma espada, como se tivesse uma espada enfiada na alma dela. Imagine a dor que Maria estava sentindo. Aquele moço que está crucificado, aquele Jesus que está crucificado, foi gerado dentro dela, passou 9 meses dentro dela, ela cuidou deste menino, ele cresceu sob os cuidados dela, ela amamentou, ela alimentou, ela o educou, e agora chega esse momento em que ela vê o seu filho crucificado. A dor era grande. Imagine Maria ali chorando. A dor, a angústia, aquele sofrimento. Maria. Vamos olhar para João. Quem era João? A Bíblia diz que João tinha um apelido. O apelido de João era filho do trovão, Boanerges. Filho do trovão. Para dar a entender que aquele moço era um tanto temperamental.
Às vezes nós temos uma imagem de João, aquele moço tão pacato, tão quietinho, mas a Bíblia diz que o apelido dele era filho do trovão, Boanerges. E nós percebemos o reflexo desse temperamento e desta personalidade forte de João, quando Jesus não é recebido na aldeia dos samaritanos, e João chega para Jesus e diz assim: Senhor, o Senhor quer que a gente peça para descer fogo do céu, para destruir estes samaritanos? Eles têm que morrer, esses samaritanos. Jesus disse: não, João. Mas é um outro fato que acontece, é que João diz o seguinte: olha, Senhor, nós vimos, está lá registrado no Evangelho de Lucas, nós vimos um homem que em teu nome expulsava demônio, mas ele não nos acompanha, ele não está conosco, e eu fui lá e proibi. E Jesus disse: não proibais. Quem não é contra nós é a favor de nós. Não proíba. Aí a gente percebe esse João explosivo, esse João decidido, esse João que vai lá, que proíbe, que quer fogo do céu. Mas por outro lado, quando ele estava perto de Jesus, diz a palavra de Deus, que ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Nenhum discípulo fez isso. João encostava a cabeça no peito de Jesus. Os irmãos percebem que parece que João sofre de uma certa bipolaridade. É um homem, um moço temperamental, agressivo, é um moço que de repente quer fogo do céu para destruir os outros, para destruir o próximo, que chega e proíbe, mas por outro lado parece sofrer de uma carência tão grande que quando está na ceia ele inclina ali: eu quero os braços do Senhor Jesus, eu quero encostar minha cabeça ali no peito dele, e diz a palavra que ele fez isso, e é registrado no próprio Evangelho de João. Dois personagens que estão ali. Eu pergunto para os irmãos: você entregaria sua mãe à responsabilidade de um moço desse? Por outro lado, Maria, que está precisando de consolo, de afago, que está precisando de carinho, aí Jesus disse: olha, eis aí teu filho, mulher. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos pensar que o ideal seria que Jesus desse responsabilidade a pessoas mais maduras, a pessoas que tivessem mais condição. E Jesus então diz para Maria: você vai ter agora uma responsabilidade, a responsabilidade de cuidar deste moço. E João era o mais novo de todos os discípulos, você vai cuidar dele. E João, que é assim, que parece que horas é tão forte, e há momentos tão carentes, horas tão corajoso, e outros momentos tão frágil, é a este que Jesus dá a responsabilidade para cuidar de Maria. Eu só entendo nesse texto é que a responsabilidade, ela é libertadora, e quando Jesus delega esta responsabilidade, o intuito, a intenção de Jesus era fazer com que tanto Maria como João pudessem ser libertos. Vamos pensar mais um pouco.
Maria está ali olhando para Jesus. Como é que Maria olha para Jesus? Certamente Maria olha para Jesus e dizendo: crucificaram meu filho. Meu filho vai morrer. Certamente o olhar de Maria em Jesus era sempre o olhar de uma mãe que está vendo o filho, o filhinho querido, o filho primogênito, o filho dela. Sabe qual é a intenção de Jesus aqui, irmãos? Fazer com que Maria fosse liberta. Que Maria pudesse entender talvez algo que ela ainda não tinha compreendido. Quando Jesus diz assim: mulher, eis aí teu filho. Veja que quando Jesus está falando com ela, não fala para ela como mãe, eis aí teu filho, mas mulher. Porque Maria precisava entender que Jesus era muito mais do que um filhinho que foi gerado no ventre dela. Maria precisava olhar para Jesus e reconhecer que Ele é Deus. Maria precisava olhar para Jesus e saber que Ele era o seu Salvador, o Deus da sua vida, o seu Salvador. Ela precisava olhar para Jesus não como o filhinho dela, mas como o Deus da sua vida, como o Salvador da sua vida. Ela precisava olhar, e é por isso que Jesus, Ele determina, Ele manda, Ele ordena. Que Jesus precisava ser o Salvador da alma de Maria. E não apenas ela pensar em algo que saiu do útero dela. Senão ia ficar só ali. Maria tem que compreender que quem está ali é o Filho de Deus. Quem está ali é o Salvador. Quem está ali é o Deus Jesus, que está ali. E Jesus fala com ela e dá esta responsabilidade para que Maria não criasse um sentimento patológico. Imagine o que poderia acontecer com Maria olhando para Jesus: meu filho morreu. Essa mulher olhando para Jesus, que já tinha chorado, que já tinha padecido, que já tinha sofrido, e agora olha, imagine se Jesus não faz isso. Essa mulher, após a crucificação, essa mulher ia ficar sofrida, e isso poderia virar uma dor patológica na vida dela. Esse sentimento ia ser patológico, como a gente vê em muitas pessoas. Aquilo ia ficar dentro dela, e ela ia se desgraçar ali, e ela ia se amofinar ali, e esse sentimento ia arruinar a vida de Maria. E Jesus tira os olhos de Maria no filhinho dela, e agora diz: o teu filho não sou eu, o teu filho é João. Põe os olhos em João, cuida deste moço, teu filho é ele, não eu sou o teu Deus, eu sou o teu Salvador, eu sou o Filho de Deus. Põe os olhos em João e cuida dele. Como é que uma mulher com dores, chorosa, angustiada, tem condição de cuidar daquele menino que não era filho dela? Irmãos, isso era para curar. Isso era terapêutico. Algumas vezes, irmãos, nós não ficamos curados, porque quando nós sofremos perdas, e quando nós passamos por certas situações, sabe o que acontece? A gente paralisa. Maria precisava agora ter uma responsabilidade, e a responsabilidade é delegada a Maria. Cuida dele, ele agora que é o teu filho. Jesus está dizendo: você agora vai adotar. Irmãos, adotar uma criança é uma coisa, agora adotar um jovem
é outra história. E adotar um jovem que já tem um histórico de alguém que quer descer fogo do céu, que não se dá com os samaritanos, um jovem que tem preconceito com o samaritano, que não vê os samaritanos com bons olhos, um jovem que faz acepção de pessoas, um jovem que é exclusivista, que diz: quem não anda com a gente não é dos nossos, e quem não anda com a gente não tem direito de fazer aquilo que a gente faz. E Maria agora tem que adotar esse menino, esse moço, que em alguns momentos tem uma carência profunda, que ao mesmo tempo parece ser tão forte, que ao mesmo tempo parece ser tão corajoso, por outros momentos é um menininho que precisa encostar a cabeça no ombro de Jesus ou no peito de Jesus, com uma carência profunda, como alguém que precisa de um pai, de uma mãe. E é desse jovem que Jesus está dizendo: Maria, cuida dele, mulher, ele agora é teu filho, está sob os teus cuidados. Irmãos, se há uma coisa que pode curar nossas dores, que pode nos livrar das patologias, é assumir responsabilidades sérias. Estas responsabilidades nos libertam. Um grande erro que tem acontecido na nossa geração é que às vezes a gente não quer dar responsabilidade para certas pessoas. O homem precisa assumir responsabilidade, a mulher precisa de responsabilidade. E João, desse jeitinho dele, com essa ambiguidade, com essa ambivalência, com essa bipolaridade, agora Jesus disse: olha, assuma a responsabilidade sobre ela, você vai cuidar dela. Olha, essa mulher está sofrendo, essa mulher precisa de cuidado, agora é responsabilidade tua, você tem que assumir essa responsabilidade, você tem que levar para sua casa. E o texto diz que ele a levou para a sua casa. Maria não foi para a casa dos seus filhos nem das suas filhas, foi para a casa de João, para ser cuidada de João. E o intuito de Jesus, sabe o que era, irmãos? Primeiro, curar a alma de Maria, que estava traspassada por uma espada, sua alma que estava cortada, perfurada. Nessa responsabilidade ela vai ficar curada. Mas por outro lado, Jesus tem um desejo de dar essa responsabilidade a João, para libertar João da imaturidade. Porque pessoas só conseguem se tornar maduras nessas vidas quando elas assumem responsabilidade. Meninos que não assumem responsabilidade nunca amadurecem. Alguns pais que não sabem criar seus filhos nunca dão responsabilidades a eles. Aí cria aquele menino, o menino cresce cheio de gosto, cheio de coisinha, cheio de besteira. O menino cresce, ele não tem responsabilidade, cresce sem responsabilidade. Menino tem que crescer com responsabilidade, tem que saber quanto custa as coisas. Infelizmente, nós estamos vivendo num país que não tem sabedoria, que os homens não têm sabedoria, que não têm conhecimento, não têm entendimento e compreensão das coisas. Não, criança não pode trabalhar, né? Fulano não pode trabalhar. E é de uma hipocrisia tão grande isso, irmãos. A Rede Globo e as TVs do nosso país promulgam isso, diz que as crianças não podem trabalhar, não podem ter atividade, mas elas mesmas empregam as crianças. Vocês já viram isso? Criança trabalhando em novela, criança trabalhando, e aquilo não é trabalho? Meninos decorando textos, e aquilo não é trabalho? Veja a hipocrisia. Irmãos, nunca perdi nada, porque meu pai me deu responsabilidade, minha mãe me deu responsabilidade. Nós precisamos ter responsabilidade, porque é isso que vai amadurecendo. Observe isso. Esses meninos que crescem sempre protegidos,
Eles nunca amadurecem. Ora estão esperneando que eu quero, que eu quero, que eu quero. Por outro lado, está assim. É um João. É um João ninguém. Não amadurece. Aí a gente vê esses jovens que crescem, não têm responsabilidade, não assumiram responsabilidade, e aí não amadureceram, porque quando você assume responsabilidade, você amadurece. Observe aqueles jovens que desde cedo já assumiram responsabilidade, que já tiveram trabalho, que já foram estudar, que cresceram assim, que o pai delegou responsabilidade para eles, eles foram se tornando homens. Meninas que cresceram e receberam responsabilidades, elas amadureceram. O intuito de Jesus é fazer com que João amadureça. Imagine, irmãos, quando Jesus disse: filho, eis aí tua mãe. Eu fico imaginando João olhando para a cruz e Jesus falando isso, e ele balançando a cabeça e dizendo: sim, Senhor, pode deixar comigo, eu vou fazer isso. Olha a responsabilidade, ele sai dali e já leva Maria para onde? Para a sua casa. Quem é que vai dar comida a Maria? Quem é que vai dar roupa para Maria? Responsabilidade. Ele assumiu um compromisso ali diante de Jesus. Isso amadurece. Maria precisa ter o entendimento. E essa dor que estava no útero dela precisa ser curada. E ela entender que está ali o Salvador, Jesus, Filho de Deus, seu Redentor. Ela precisa olhar para Jesus de maneira diferente. Ela não precisa chorar por Jesus. Lembra quando as mulheres vão seguindo a Jesus e ele disse assim: não choreis por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. Responsabilidade libertadora. À medida que nós assumimos responsabilidade, isso vai trazendo libertação para nós, vai trazendo cura, maturidade para as nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, ser uma geração que assume responsabilidade. Ponha isso na sua cabeça, que à medida que você assume certas responsabilidades, isso vai trazer crescimento para você, vai trazer cura para você, vai trazer libertação para você, vai trazer maturidade para você. Imagine quando eles descem ali do Calvário e vão para casa. O que é que está na cabeça de Maria? Ela poderia descer ali pensando: ele morreu, meu filho morreu. Ela desce ali pensando: agora eu tenho uma responsabilidade com este garoto, eu tenho uma responsabilidade com este jovem, eu tenho que cuidar dele. Irmãos, isso vai mudar toda a história emocional de Maria. Isso vai livrar Maria de uma patologia. Isso é libertador, irmãos. Jesus ali promove a libertação de Maria e a libertação de João. A libertação de Maria é que Jesus não precisa mais ser do útero dela. Jesus tem que ser agora da alma dela, do coração dela, da vida dela. Jesus é que vai fazer sentido a sua existência. Ela não precisa chorar mais por ele. E agora ela põe os olhos em João.
E agora ela vai olhar para João e perceber que João precisa de cuidados, que João precisa de atenção. Quantas certas tragédias acontecem na nossa vida, se a gente não decidir se levantar e assumir a responsabilidade e ir adiante, a gente fica parado, fica paralisado e doente. Às vezes Deus está dizendo para nós, é hora de se levantar. Não é hora de chorar e ficar lamentando. E há certas coisas que acontecem na nossa vida que tem um propósito, que tem uma mensagem, que tem um desafio. E uma das coisas que nós precisamos aprender nesta vida é aprender a perder. Como é difícil perder, mas precisamos aprender a perder. Jesus disse: quem perde a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. Jesus foi um dos homens que passou nessa terra, que ensinou a perder. Geralmente nós ensinamos a ganhar. Há cursos para a gente aprender a ganhar. Há cursos que a gente aprende a conquistar. E Jesus ensinou os seus discípulos a perder. Se alguém tirar a tua túnica, dá também para ele a capa. Se alguém te chamar para andar 1 milha, vai com ele 2. Jesus ensinou a perder, porque quem não aprende a perder, fica refém de um sentimento doentio. Se você e eu não aprendermos a perder nesta vida, a perder bens materiais, a perder entes queridos, se a gente não aprender a perder coisas nesta vida, nós vamos viver adoecidos, com um sentimento patológico dentro de nós, e não é isso que Jesus quer. Jesus está dizendo: levanta-te, cuida de João, vai lá, prepara a comida de João. Ele vai trazer a comida para casa, mas quem vai preparar a comida é você, mulher. É você que vai acender o fogo, é você que vai limpar a casa. Irmãos, preste bem atenção nisso. Se você, diante das tragédias, das crises, das lutas, se você ficar sentado, quieto, você vai adoecer, vai virar uma patologia, uma doença na sua alma. Levante-se em nome de Jesus, porque esta é a vontade dele. Maria precisava se levantar e entrar em atividade de novo. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: eu não tenho mais ânimo para nada. Mas sabe por quê? É porque elas estão dizendo isso para si. Acabou. Maria poderia dizer: pronto, a vida acabou. E Jesus disse: não. Está começando uma nova história. Você só teve a experiência de ter filhos do teu ventre, agora você vai ter a experiência de ter um filho adotivo. Irmãos, e ter filho adotivo é uma responsabilidade maior de que ter filhos do ventre, porque filhos adotivos sempre vêm com uma história, e talvez uma história difícil, uma história de rejeição, uma história de lutas, uma história de traumas, uma história terrível. Às vezes filhos adotivos vêm com uma história que a gente nem quer ouvir, mas vem. E Maria agora tem que assumir João como filho adotivo, com a história que ele tem, com os traumas que ele tem, com as dores que ele tem. Ela tem que assumir isso e cuidar dele, e isso vai servir para Maria ficar liberta. Mas se Maria apenas, aí se Jesus tivesse dito assim: mulher, eis aí teu filho, só isso, eis aí teu filho, responsabilidade só sobre Maria. Mas Jesus disse: João, filho, eis aí tua mãe. Honra esta mulher, cuida desta mulher, ajuda esta mulher. Isso vai te amadurecer, vai te fazer crescer.
Eu não quero nem que Maria nem João sejam doentes. Eu quero que os dois vivam bem. Aqui começa uma nova história para você, mulher. Aqui começa uma nova história para você, João, discípulo amado. Começa uma nova história. Imagine, depois de jovem, adotar uma mãe. Você vai adotá-la. Que responsabilidade, hein? E quem é ela? Qualquer uma? A viúva de José, a mãe de Jesus Cristo, a mãe de Tiago, é a mãe deles. E eu agora tenho que assumir esta responsabilidade, porque foi o Mestre, foi o meu Senhor que disse isso, que delegou isso. Eu vou assumir isso com todas as minhas forças, com todo o meu empenho. Eu imagino isso como aciona dentro de João. Está certo, Senhor, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar. Isso vai trazer uma cura para João. João vai amadurecer, João vai se tornar homem, João vai se tornar amoroso. João precisava aprender a amar, irmãos. João precisa amar. Porque o evangelho que João tinha aprendido é de queimar, é de separar, é de arrancar. Agora João tem que aprender o evangelho de acolher, o evangelho da solidariedade, da generosidade. Esse é o evangelho que João precisa aprender. E aqui começa a história do evangelho no coração, na alma de João. É aqui que ele amadurece. Aí quando ele escreve as cartas dele, é só amor. Porque amor amadurece, irmãos. João amadurece. É responsabilidade libertadora. Às vezes nós pensamos que tudo é muito fácil. Mas viver é tão difícil, irmãos. E os pais desde cedo têm que ensinar os filhos isso. Veja a sabedoria de Jesus. É o Mestre que está dizendo. Infelizmente, há algumas pessoas que vão passar pela história e nunca vão ter a alma curada. A espada vai ficar sempre cravada lá. Eu sofri, eu passei, a alma está vazada. Então, espada na alma, cravada. Nunca se livram disso. E há outros que nunca amadurecem, passam pela vida. A gente vê algumas pessoas até de uma certa idade, nunca conseguiram amadurecer. Responsabilidade libertadora. Nós precisamos, irmãos, hoje aprender esta palavra. Responsabilidade libertadora. Alguns querem assumir responsabilidade para aparecer, para se projetar. E outros que não querem responsabilidade nenhuma. Nós precisamos assumir a responsabilidade que vai trazer libertação para nós. Trazer cura, saúde,
para a nossa vida. Jesus é incomparável. Eu chamei a atenção dos irmãos para o texto, verso 26, quando diz que Jesus viu. Vendo Jesus. Ele vê o oculto. Ele vê o secreto. Ele vê o escondido. Ele vê e sabe do que a gente precisa. Ele vê seu consciente, mas ele vê o seu inconsciente. Ele vê tudo. Na cruz, coroa na cabeça, prego nos braços, nos pés. Desfeito de toda angústia e toda dor, ele continua vendo. Ele vê Maria e sua necessidade. Ele vê João e sua necessidade. Quero dizer que hoje à noite ele está olhando para nós e vendo a cada um aqui. Sabe o que nós precisamos. Oh, meus irmãos, quando nós olhamos para o cristianismo de hoje, para a igreja evangélica dos nossos dias, um ajuntamento de pessoas doentes, imaturas, que vivem a vida toda cultivando aquilo na alma, espada que não sai da alma nunca. Se a espada não saísse da alma deles, da alma de Maria, lá em Atos, no capítulo 1, sabe o que é que diz? Que Maria estava orando. Maria consegue adorar. A espada saiu. Ela consegue adorar. Está lá, o texto diz, os irmãos podem conferir, Maria estava lá, orando. Está orando. João está lá, orando. Chega no dia de Pentecostes, eles estão lá orando, o Espírito de Deus os visita poderosamente. Senão estariam ali apenas como espectadores, gente que assiste, uma espada enfiada na alma. Imagine num culto ali, onde está todo mundo orando e a pessoa está com a cabeça no outro canto, ele morrer, ficar com a alma. Os sacerdotes, os soldados, Pilatos, ia ficar com aquilo. A espada saiu. E João está livre, está junto ali, compondo os 120 em oração. Sabe por que algumas pessoas não conseguem orar, vir para culto de oração, ter vida de oração? Não conseguem, porque ainda tem uma espada na alma, porque ainda não amadureceram. É impressionante que você tem que dizer, tem que orar, a pessoa não consegue, ela não consegue entender que tem que orar, ela não consegue isso. Por quê? Porque ainda está imaturo, ainda tem uma espada cravada, não consegue entender isso. E aquele cristianismo raso, sem dimensão, que por qualquer coisa sai, vai-se embora, fica emburrado, não tem vida com Deus e perde de viver uma grande experiência com o Senhor. Você vê, irmãos, que essa imaturidade é tão grande que a igreja evangélica hoje no Brasil se divide constantemente. É impressionante
Quando a gente tira férias, a gente viaja, o nome de igreja que tem por aí, tudo fruto de imaturidade, gente que nunca amadureceu. E outros que ficam com a espada cravada a vida toda na alma, que quer fundar a igreja, abrir igreja, que eu vou abrir uma igreja melhor, porque eu estou com raiva, não sei de quem, não sei de quem, fica a vida toda nisso. Nunca amadureceram, nunca ficaram curados, nunca entenderam. Quando Jesus está olhando e dizendo assim, eu quero ver vocês sarados, curados, amadurecidos, seria tão diferente, hein, irmãos? Quero terminar esta palavra. Reverendo e doutor Russell Shedd, ele falava sobre a tríplice vontade de Deus. A vontade decretada, que é o desígnio de Deus, é Deus decreta dizendo vai acontecer. Essa é a vontade decretada. Tem a vontade ordenada. A vontade ordenada é quando Deus dá uma ordem e depende da gente obedecer ou não. A vontade ordenada, Deus ordena e espera que a gente cumpra a sua vontade. E tem a vontade desejada. A vontade decretada vai acontecer. Pronto. Ele disse que Jesus ia nascer, de uma vez nasceu. Ele disse que Jesus vai voltar e vai voltar. É decretado. Ele disse que o que ia acontecer nesse mundo, decretou, vai acontecer. Mas tem a vontade ordenada que Deus está dizendo: orem, busquem, leiam. Deus ordenou. A vontade desejada é que todos sejamos um. A vontade desejada é que a gente ame. A vontade desejada é que a gente seja solidário, misericordioso. Essa é a vontade desejada de Deus. Não temos como nos opor contra a vontade decretada. Mas quando se trata da vontade ordenada de Deus, depende da gente, irmãos, se vamos obedecer ou não. A vontade desejada de Deus vai depender de uma satisfação interior que a gente desenvolva para agradar a Deus. Lá na cruz, Jesus ordenou a Maria e a João, e eles obedeceram. E nós? Vamos ficar em pé. Isso aqui é uma palavra para levar você a pensar. Não tem coisa, irmãos, mais fútil de que você conversar com um rico tolo. Cara rico e tolo. Já conversou com um rico que só fala besteira? Eu comprei, eu adquiri, eu fiz. Isso é conversa. Irmão, sinceramente, olhe para cá, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não gosto de perder tempo com esse tipo de gente, com essa conversa fútil, de gente que não tem profundidade. Infelizmente, muitos evangélicos estão se tornando assim. Comprei um sítio, comprei aquilo, comprei uma casa, troquei de casa, comprei carro, troquei de carro, fiz isso, adquiri e não sei o quê. Meu irmão, isso é uma conversa boba demais, tola.
Mas às vezes, irmãos, tem o rico tolo e o pobre metido. Sabe o pobre metido? O pobre metido que se acha, que se mete em tudo. Dá para a gente ter conversa com esse tipo? Você chega perto dessas pessoas, não edifica. Paulo diz: todas as coisas são lícitas, mas nem toda convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem toda edifica. Isso não edifica. Estou te dizendo, querido, porque eu conheço um bocado de rico tolo que não vale a pena. Um bocado de pobre metido. Que não conseguiram ainda entender a grandeza do Evangelho de Cristo, a grandeza de Jesus, a grandeza da graça. Não conseguiram. Rasos, imaturos, infelizes. Tem lá um trauma. Ele tem que dizer que é rico, que é para poder o povo acreditar que ele é alguém. Ele tem que dizer que tem uma casa, que tem carro, que tem isso, porque se ele não disser, ele não é ninguém. Ele tem que dizer que é para ele poder ser reconhecido. O pobre metido, traumatizado, que fica o tempo todo se metendo, quem sabe se alguém me chama, quem sabe se alguém me dá, quem sabe, e fica se intrometendo onde não foi chamado, e se torna aqueles pobres insuportáveis. Veja que geração doente nós temos. Jesus está nos chamando para nos curar, para tirar esta espada, curar essa dor. Está nos chamando a um desenvolvimento, a um crescimento. Deixa essa bipolaridade, esse antagonismo, essa dicotomia, aquele negócio: hoje eu vou para a igreja, mas não canto, porque eu estou com raiva. Essa bipolaridade que começa a desenvolver dentro de nós. Ora a gente quer queimar todo mundo, e tem hora que a gente está dizendo: por favor, me abrace, por favor. Jesus está dizendo hoje: você conseguiu entender que você tem que viver com responsabilidade. Assuma responsabilidade com pessoas, com o seu próximo, que isso vai sarar você, isso vai te libertar. Feche os seus olhos.